Boa tarde, hoje, domingo, dia 4 de dezembro de 2022. O aniversário de Santa Bárbara também é celebrado pela TV Todo Dia, canal 14 da sua TV digital. E Santa Bárbara do Oeste, gente, 204 anos de história e futuro promissor. Inovação, mudanças e expansão são as marcas da renovação que faz a cidade um lugar melhor para viver. Santa Bárbara do Oeste faz 204 anos, mas a comemoração só poderia ser completa com um programa especial, celebrando com toda a população barbarense esse importante acontecimento. E a TV Todo Dia exibe hoje um programa todo pensado e produzido para contar as histórias e as conquistas do município. E o especial será ancorado pela jornalista Sabrina Furlan, cidadã barbarense nata. E apresentado aqui pelo meu colega jornalista Danilo Bueno. Santa Bárbara do Oeste, desde sua fundação por Dona Margarida, o surgimento do bairro Caiubi até os dias atuais, um município de economia pujante, de desenvolvimento constante, de investimentos em cultura, uma potência no esporte, cidade com água de qualidade e apontada como um dos melhores lugares para se viver no Brasil pela revista Isto É. Descubra mais sobre Santa Bárbara do Oeste assistindo ao Todo Dia News especial Santa Bárbara do Oeste 204 anos neste domingo, hoje, 4 de dezembro. E a partir de agora você vem com a gente para acompanhar todas essas conquistas. E começando, é claro, pela personagem principal, importante da história de Santa Bárbara do Oeste, não é, Danilo? Exatamente, Sabrina, que é a fundadora de Santa Bárbara do Oeste, Dona Margarida, uma mulher de empoderamento. Pois é, e a data oficial, gente, da fundação de Santa Bárbara do Oeste, que é 4 de dezembro de 1818. E Dona Margarida da Graça Martins foi a única mulher em toda a história brasileira a aventurar os percalços do desbravamento da formação de uma fazenda e a fundação de um povoamento em uma época, gente, que a sociedade era extremamente patriarcal. E a fundadora, junto com seus parentes, filhos e agregados, mudou para suas novas terras em 1817, formando uma fazenda de engenho de cana-de-açúcar. Dona Margarida doou uma parcela de terras para a construção de uma capela em homenagem a Santa Bárbara. E a capela, gente, foi erguida na data que hoje é comemorado o aniversário do município. A fundadora de Santa Bárbara faleceu em 13 de julho de 1864, com 81 anos, sendo enterrada no Cemitério da Consolação, em São Paulo. No dia 4 de dezembro de 1967, seus restos mortais foram transferidos para a Praça Coronel Luiz Alves, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E agora, a gente vai falar, é claro, estamos falando da quem fundou a cidade, mas também teve as pessoas que fundaram os bairros, que se unificaram, que brigaram por aquele espaço. E a história do Caiubi, esse bairro mais antigo da cidade, tem muita história para contar, viu, gente? Pois é, Sabrina, e para entender a história do bairro Caiubi, é necessário viajarmos para o final do século XIX, onde toda a região de Caiubi era chamada de Bairro dos Barbosas. Pois é. A cidade de Santa Bárbara do Oeste tinha a sua divisa territorial, gente, com o município de Piracicaba, no Ribeirão Alambari. O início do bairro passou pelo visionário e patriarca Antônio Angolini, mas o seu primeiro filho, Fioravante Luiz Angolini, deu continuidade e lutou junto aos políticos e autoridades locais para conquistar o bairro Caiubi para o município de Santa Bárbara do Oeste. E o que é Caiubi hoje, gente? O que será que é o Caiubi hoje? Do lado direito era Santa Bárbara, o bairro dos Barbosas, desde o século XIX. O Caiubi, que era a margem esquerda do Ribeirão Alambari, é o Caiubi de hoje, mas pertencia a Piracicaba. O Caiubi, então, hoje, num todo, é um bairro antigo, mais velho do que o Santo Antônio do Sapezeiro, que também é muito tradicional na cidade, um dos mais antigos, e é o que incorporou, então, os bairros dos Barbosas com o Caiubi. E sobre a questão do nome ser de origem indígena, o historiador explica que o nome foi escolhido pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Pois é, e esse historiador que estamos falando, gente, é o Antônio Angolini, que todo mundo conhece, de Santa Bárbara do Oeste.
Mas quem vai contar realmente essa história melhor é, lógico, uma reportagem especial do nosso repórter Henrique Fernandes, que acompanhou tudo de perto, foi até lá ao bairro Caiubi e conversou com o historiador. Vamos acompanhar? Aqui é no Caiubi, na esquina, a única esquina do bairro, né? O segundo armazém do Fioravante Luiz Angolini. Fioravante, que foi a grande personalidade, né? Depois do meu avô. Em cima é o Antônio, que na verdade é o Antônio Angolini e o primeiro filho dele, o Fioravante Luiz Angolini, que é o primeiro morador aqui do Caiubi. Quem conta esta história é Antônio Carlos Angolini, neto de Antônio Angolini, que chegou às terras de Caiubi em 1912. Antônio Angolini, que também é historiador, conta que a região onde é o Caiubi hoje era chamado de Bairro dos Barbosas. O bairro Caiubi, inserido hoje, né, na região de Santa Bárbara, começou a partir da inauguração da estação férrea, que liga Santa Bárbara a Piracicaba. Em 29 de julho de 1922, era inaugurada a estação férrea, aqui no bairro dos Barbosas. O bairro dos Barbosas, na verdade, ficava à margem direita do Ribeirão Alambari. A parte alta era considerado o bairro dos Barbosas, à direita do Ribeirão Alambari. Já a parte baixa pertencia a Piracicaba. Angolini explica que tudo mudou com a construção da estação Caiubi, pois a partir de então a área que era de Piracicaba passou a ser chamada Caiubi e houve uma luta da família Angolini para conquistar o território para o município de Santa Bárbara do Oeste. Mas depois da inauguração da estação, com o surgimento do bairro Caiubi, a Fioravante começa a trabalhar junto a autoridades para que essa parte aqui, que é Caiubi, Cruzeiro do Sul, Pinheirinho, passasse para o território barbarense, porque pertencia a Piracicaba. E isso só aconteceu em 1938. Então aí toda a região foi considerada região como Caiubi. Com a inauguração da estação que gerou o Caiubi, foi a conquista de 400 alqueires para o município barbarense. Então o Caiubi, a família Angolini, tem essa participação para a história de Santa Bárbara, né? Conquistando esse território de Piracicabano para Santa Bárbara, porque na verdade era muito difícil nascer aqui ou ter que resolver um problema, teria que ir de trole até Piracicaba. Hoje, ruas e praças de Santa Bárbara do Oeste levam os nomes da família Angolini. A praça central do bairro Caiubi chama Antônio Angolini. Ela foi construída em julho de 1992 e inaugurada em agosto do mesmo ano. Fioravante Luiz Angolini é o nome de uma escola. E o historiador Antônio Carlos Angolini recebeu a homenagem com seu nome gravado no Centro de Memória Antônio Carlos Angolini, um espaço cultural que resgata a história de Santa Bárbara do Oeste. Que matéria bacana, né, Danilo? A gente sabe um pouco dessa história do bairro Caiubi, não é mesmo? Exatamente, Sabrina. Como diz, né, o ditado, um povo para desenvolver-se para o futuro tem que conhecer bem o seu passado. Pois é, e passa de geração em geração. E o mais interessante e curioso de tudo isso, gente, que atualmente a Capela de Santa Luísa foi restaurada e é mantido por Bruno Angolini, que é bisneto de Antônio Angolini. Olha que bacana. E hoje as ruas e praças de Santa Bárbara do Oeste levam os nomes da família Angolini. A praça central do bairro Caiubi chama Antônio Angolini. Luísa Bevilacqua Angolini é o nome de uma rua no bairro Cruzeiro do Sul. E Fioravante Luiz Angolini é o nome de uma escola. E o historiador Antônio Carlos Angolini, que acabamos de ouvir. Também recebeu uma homenagem, gente, com seu nome gravado no Centro de Memória Antônio Carlos Angolini, que é um espaço cultural de resgate da história de Santa Bárbara do Oeste, inaugurado no dia 1º de junho de 2020, na rua João Lino, na região central da cidade, que a gente vai saber logo mais na reportagem especial também do nosso repórter Rafael Alves, daqui a pouquinho, gente. E tudo isso, né, Sabrina, lembrando dessa história, de todo esse passado aí interessante, é ligado também com uma modernidade, né, que faz com que Santa Bárbara do Oeste tenha a melhor água da região. O DAI de Santa Bárbara do Oeste está a todo vapor. Está mesmo, gente. E claro que o nosso Josué fez aí uma narrativa muito importante para a gente, que a gente vai conferir a partir de agora. A obra da nova represa em Santa Bárbara do Oeste segue a todo vapor
pelo Departamento de Água e Esgoto do município. Com investimento de 12 milhões em recursos próprios, a obra permitirá ampliar em 20% a capacidade de armazenamento de água bruta do município e possibilitar uma estabilidade hídrica por mais 50 anos na cidade. A obra compreende o alteamento da barragem da represa de Silo, localizada em área rural do município, medida que ampliará em 50% a reserva de água desse manancial, podendo chegar a 3 bilhões de litros. A nova represa, em conjunto com as outras duas, Areia Branca e São Luís, fará com que o município tenha disponível para o abastecimento público um volume total em mais de 12 bilhões de litros de água. A obra conta também com uma nova estrutura hidráulica e, por fim, a elevação do nível de água. A obra da nova adutora para a Zona Leste está em fase final. A obra da nova e principal adutora de água tratada para a Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste segue pelo DAE, Departamento de Água e Esgoto do município, e encontra-se na fase de interligações, no percurso de mais de 8 quilômetros de novos tubos, que já se encontram instalados entre a ETA 4, Estação de Tratamento de Água, no Jardim Souza Queiroz, e os reservatórios no Jardim das Palmeiras, via Avenida São Paulo. Com investimento na ordem de 11 milhões por meio de recursos próprios e da utilização de recursos hídricos do Estado de São Paulo, FEHIDRO, a nova rede substituirá a antiga e beneficiará cerca de 70 mil habitantes desta região, a qual vem recebendo diversas melhorias no abastecimento de água. No trajeto, as interligações compreendem os centros de reservação e distribuição de água que atendem os bairros Planalto do Sol, Zabane, Santa Fé, Nova Conquista, Cidade Nova, Esmeralda, Pérola, São Fernando, Loteamento Industrial Antônio Zanaga, Santa Rosa, Turmalinas, Adélia, Cândido Bertini, Vila da Inese, Dona Regina, São Camilo, Chácara São Sebastião, Palmeiras, Parque das Nações, Ferrarese, Jardim Europa, Fresarim, Parque Planalto e Jardim dos Manacás. Está aí então, Sabrina, a matéria trazida pelo Josué Silva explicando e detalhando, né, os investimentos que o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara faz para que tenha essa água com toda a qualidade. Pois é. Não é porque eu sou barbarense não, gente, mas a água é muito boa. E muitos dizem que não precisa nem colocar filtro de água, a gente toma direto da torneira. Diferente da cidade vizinha, não é mesmo? Mas nem me diga. Brincadeiras à parte, gente, mas vamos falar de outra questão muito importante na cidade de Santa Bárbara, que é sobre a segurança pública, um dos serviços públicos que é referência também em Santa Bárbara do Oeste e que trata-se da segurança da população. E Santa Bárbara do Oeste vem se desenvolvendo como nunca antes e os investimentos nos serviços públicos prestados se tornou prioridade da administração municipal como mecanismo de apoio ao desenvolvimento. Pois é, e na área da segurança pública não tem sido diferente, onde Santa Bárbara se destaca pelos seus grandes investimentos na aquisição de viaturas, armamento, contratação de novos patrulheiros, além do uso da tecnologia para o combate à criminalidade, com implantação e a ampliação de sistema de vídeo monitoramento inteligente. E no ano de 2022, houve um dos maiores investimentos da história da segurança pública barbarense, sendo empregado mais de R$ 2.700.000 na aquisição de viaturas modernas. E armamento de alta performance, gente, equipamentos para a Guarda Civil Municipal, como a aquisição de novos fardamentos, trajes antitumulto e escudos. E entre as aquisições realizadas pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste, destaca-se as novas viaturas modelo Jeep Renegade, Renault Duster e caminhonete S10 cabine dupla com tração 4x4, sendo esses veículos modernos, ágeis e estruturados para o policiamento e atendimento das ocorrências. Pois é, e outros grandes destaques também que revela a seriedade e prioridade que a segurança pública
é conduzida em Santa Bárbara do Oeste. É também a aquisição de armas de alta performance, de uso restrito das forças de segurança. E entre as aquisições bélicas estão 3 fuzis modelo 556 e 6 carabinas semiautomáticas modelo CTT.40 Taurus. A aquisição de armamento de alta performance coloca a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste em destaque na região, aumentando a capacidade de resposta, de proteção e de atendimento a ocorrências de grande vulto, tais como roubo a banco, enfrentamento de quadrilhas fortemente armadas, além de se tornar uma das pioneiras no porte e manuseio de fuzis na região metropolitana de Campinas. Pois é. E agora a gente vai falar da tecnologia como aliada desta segurança pública, gente. Não é de hoje que a tecnologia se tornou, então, aliada da segurança pública. E em meio às ferramentas tecnológicas mais utilizadas na segurança pública estão as câmeras de monitoramento e, dentre elas, as inteligentes, que são capazes de processar informações rapidamente. Pois é, captando informações em tempo real e podendo detectar aí diversos acontecimentos como carros roubados, veículos clonados, dentre outros. Em Santa Bárbara do Oeste, o prefeito Rafael Piovesan tem priorizado a ampliação das câmeras de segurança, que em um curto período de tempo ultrapassou aí a marca de 220 câmeras vigilantes em todo o município. É um Big Brother, um grande diferencial que a Secretaria Municipal de Segurança vem trazendo aí para a segurança no trânsito e na defesa civil e tem instalado câmeras nas áreas rurais do município, ampliando a segurança nessas localidades. Muito importante, porque existe muita área rural, inclusive em Santa Bárbara do Oeste. E o reforço na segurança pública, gente, outra conquista para a segurança foi a contratação de novos guardas municipais. Que somente neste ano, Sabrina, houve a formação de 2 novas turmas, totalizando aí 38 novos patrulheiros, que agora reforçam o patrulhamento em Santa Bárbara do Oeste. É isso aí, muitos braços para ajudar nessa segurança pública, gente. Cidade mais segura para se viver, Santa Bárbara do Oeste é a cidade mais segura do estado de São Paulo, conforme o Instituto Sou da Paz, no ranking que avalia 141 cidades com mais de 50 mil habitantes. E Santa Bárbara do Oeste aparece na primeira posição e o ranking é produzido a partir de dados públicos oficiais de segurança pública, a SSP, no estado de São Paulo, com o índice de exposição aos crimes violentos 2020, calculado então a partir da média ponderada de 3 subíndices: crimes letais, como homicídio e latrocínio, crimes contra a dignidade sexual, que no caso também estupro, e crimes contra o patrimônio, roubo e outros tipos de roubos de veículo e roubo de carga. E mais investimentos aí, então, que aconteceram e que o prefeito Rafael Piovesan explicou numa entrevista, detalhadinha aí, sobre os investimentos que chegarão à Guarda Civil Municipal, além da atual aquisição de 8 viaturas e 3 motos. O prefeito também afirma que até o primeiro semestre de 2023, o número de viaturas chegará a 15 veículos. Pois é, essa entrevista que foi concedida ao nosso também colaborador Ezequiel, ele falou muito mais informações que também vocês vão poder confirmar e apurar melhor, acompanhar na entrevista que vocês vão acompanhar aqui no finalzinho do nosso programa especial, falando aí da entrevista que o nosso também colega de trabalho aqui, Luiz Gustavo Klein, entrevistou pessoalmente lá no gabinete da Prefeitura de Santa Bárbara, que daqui a pouquinho vocês vão ver essa entrevista, e que o prefeito fala de todas essas conquistas, E o prefeito confirmou justamente que uma nova turma de guardas municipais será chamada no ano que vem, sendo a primeira vez na história da cidade o chamamento de 3 turmas em um único concurso para secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, que é, no caso aí, Rômulo Gobi. A segurança pública municipal está, a fala dele, está dizendo aí, vivendo um novo momento, tempo de investimento jamais realizado antes. Segurança pública
água de qualidade e também infraestrutura de trânsito, né, Sabrina? Avenidas e ruas recuperadas. Porque isso é muito importante, né, gente? A gente poder andar com os nossos veículos, com as motocicletas, de bicicleta, se tiver as vias de boa qualidade. E as avenidas e ruas estão sendo recuperadas em Santa Bárbara do Oeste. O programa de recuperação de vias investe mais de 30 milhões de reais nas recuperações. E você vai acompanhar agora a matéria do Josué Silva, explicando justamente tudo o que foi feito em termos de melhoria da infraestrutura urbana do município. Avenidas e ruas recuperadas. Programa de recuperação de vias investe mais de 30 milhões de reais. A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste vem ampliando consideravelmente o programa de recuperação de vias, que tem por objetivo a recuperação das principais vias de interligação do município, por meio do recapeamento asfáltico. Somente no decorrer deste ano, os investimentos ultrapassaram 30 milhões de reais, entre recursos próprios da Prefeitura, emendas parlamentares e convênios com o governo do Estado de São Paulo. Entre os serviços executados estão a fresagem asfáltica, recapeamento à base de pavimento asfáltico, construção de canaletas de escoamento de águas pluviais e nova sinalização de trânsito. Ao todo, a Prefeitura de Santa Bárbara já recuperou mais de 4 quilômetros de vias, se tornando o maior programa de recapeamento da história da cidade. Os serviços contemplam ruas, avenidas de diversos bairros em todas as regiões de Santa Bárbara do Oeste, como a Avenida Santa Bárbara, Rua da Agricultura, Rua do Amianto, na Zona Leste, como também as ruas Dom João, Barão de Mauá e Avenida da Saudade, no Siqueira Campos. A Rua 13 de Maio, a 15 de Novembro, na região central da cidade. Já na Zona Norte, diversos pontos recebem os trabalhos de recuperação, como a Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores, Rua Caconde, Analândia e Corumbataí, no São Joaquim, e a Rua Bueno Brandão, no Jardim Mariana, e Rua João Araújo, no Jardim das Orquídeas. O bairro Nova Conquista, na Zona Leste, recebeu grande investimento na recuperação das vias, com o recapeamento das ruas José Nazato, João Lopes Machado Filho, João Parazzi, Aparecido Soares, Fioravante Pastrello, Lázaro Pereira Rezende, Lúcia e Atarola Crespo, além da pavimentação do prolongamento da Rua Padre Antônio Correia, interligando os bairros Nova Conquista e Parque Zabane. Outros bairros já foram contemplados, entre eles o Jardim Icaraí, São Fernando, Planalto do Sol 2, Residencial Furlan, Jardim Pérola e a região central. O programa de recuperação de vias permanecerá avançando em diversos outros pontos de Santa Bárbara do Oeste, ampliando os investimentos e recuperando diversas vias no ano de 2023. Tá aí então, Sabrina, mais uma matéria produzida pelo Josué Silva, né? Agora falando desses investimentos, que é importante para atrair empresas, para deixar o cidadão barbarense mais satisfeito, né? Não quebrar mola de carro. Pois é, porque é uma coisa que acontece muito, né, nos buracos. Porque tem algumas cidades que parecem um queijo suíço, né? Vou falar, viu, na minha é assim. Parece um terremoto quando você passa com o carro, ele fica trepidando. Muito bem, gente. Olha, é o seguinte, nós temos muito mais histórias aqui. Nós vamos entrar agora no segundo bloco, que a gente vai chamar um intervalinho bem rápido, só para a gente dar uma olhadinha na nossa garganta, mas nós temos muito mais coisas para falar para vocês. Vamos falar sobre esporte, sobre cultura e temos ainda uma entrevista exclusiva com o nosso prefeito aí de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Pevezan. Não sai daí, voltamos já já. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade,
peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Estamos de volta com Todo Dia News especial aniversário de 204 anos de Santa Bárbara do Oeste, nesse domingo 4 de dezembro. E eu estou aqui nos estúdios da TV Todo Dia, em companhia com o meu colega aqui, jornalista Danilo Bueno, para falar de todas as histórias e conquistas, né, para o futuro de Santa Bárbara do Oeste. E agora nós vamos falar de um assunto bem legal, né? Santa Bárbara tem as suas personalidades do esporte, né? Os atletas famosos aí de Santa Bárbara do Oeste no mundo dos esportes. Pois é, Santa Bárbara, gente, foi a porta de entrada para muitos atletas na carreira nacional e internacional no esporte. A cidade possui vários nomes de referência no futebol, no vôlei, na natação, no basquete e no ciclismo, que cresceram no município barbarense. Pois é, nas quadras de basquete, o destaque foi para o atleta José Roberto Lux, mais conhecido como Zé Boquinha. Atualmente, aos 78 anos, Zé Boquinha faz parte do quadro de comentaristas do canal ESPN. De Santa Bárbara também coleciona aí outras personalidades, não é mesmo, Danilo? Exato, e no mundo do futebol, tanto jogadores como árbitros, como Wilson Gotardo, Rafael Claus e Vinícius Furlan. Claus é considerado um dos árbitros mais premiados da história do futebol. Pois é, e neste ano o árbitro barbarense foi um dos profissionais selecionados para apitar, sabe o que, gente? Algumas partidas da Copa do Mundo de 2022 aí no Catar. Quem não se lembra do jogo que ele colocou 24 minutos de acréscimo? Isso é autoridade. E outro árbitro do município é o Vinícius Furlan, nascido no dia 15 de dezembro de 1979. E ele deu inclusive uma entrevista exclusiva para o Todo Dia. É a repórter Natália Lima que fez uma reportagem especial, gente, falando de toda essa trajetória desses profissionais e, claro, falando com o atual secretário de Esportes de Santa Bárbara do Oeste, o Vinícius Furlan. E ainda falando de todos os outros atletas que são celebridades na cidade. Vamos acompanhar, então, essa reportagem especial feita pela nossa querida repórter Natália Lima. 204 anos de Santa Bárbara do Oeste, muita gente passou por aqui e algumas delas fizeram história levando o nome da cidade do interior de São Paulo pelo mundo afora. José Roberto Lux, mais conhecido como Zé Boquinha, nasceu em Santa Bárbara do Oeste no dia 27 de julho de 1944. Mas ele começou no esporte na categoria de base aqui do União Barbarense. Mas foi jogando basquete no 15 de Piracicaba que Zé Boquinha fez história no esporte. Os destaques foi sua atuação no time de basquete do Corinthians em 1971 a 1972 e na seleção brasileira, onde foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Universitários de Tóquio em 1967 e campeão sul-americano no Chile em 1970. E atualmente, mesmo aos 78 anos, ele segue com a carreira vinculada ao mundo dos esportes, onde é comentarista de basquete no canal ESPN. Outro conhecido nosso e que está estrelando na Copa do Mundo do Catar é o árbitro Rafael Claus. E assim como Zé Boquinha, ele começou aqui no União Barbarense em 1964, mas só foi entrar para o mundo da arbitragem em 2002. Formado pela Federação Paulista de Futebol, em outubro de 2014, Rafael foi confirmado como árbitro da FIFA. Com uma carreira brilhante, ele tem sido um dos árbitros mais premiados da história do futebol. Outro árbitro de futebol que marcou a cidade é Vinícius Furlan e atualmente ele é secretário de esporte da Prefeitura de Santa Bárbara. Eu fiz uma transição de jogador para arbitragem no ano de 2000 para 2001. Estou na carreira desde então. Eu apito a primeira divisão do Campeonato Paulista desde 2009. Estou no quadro nacional desde 2010.
E agora um pouco mais recente, nesses últimos 2 ou 3 anos, eu tenho feito uma nova transição para a cabine, trabalhando cada vez mais como VAR. Então é uma nova possibilidade que se abriu na carreira e eu tenho tentado me aprimorar e venho, né, conseguido aí ter êxito nessas últimas partidas. E como é que foi receber a notícia, o convite de fazer parte da CBF? É uma caminhada, né, natural da arbitragem, é um degrau a mais, né, um reconhecimento, e ela se deu no jogo a jogo, né, através de bons desempenhos, de boas partidas, boas atuações. Nesse ano de 2010, quando eu recebi essa indicação, fiquei muito feliz, foi uma realização profissional muito grande, e desde então aí já estou indo para a minha 13ª temporada, graças a Deus. E teve alguma partida que o senhor apitou que marcou, que teve alguma coisa ali que o senhor leva na memória e gosta de contar a história? Eu lembro da final da Copa São Paulo entre Flamengo e Bahia, foi um divisor de águas. Eu já estava fazendo a primeira divisão, mas esse jogo era um jogo que trazia uma carga emocional muito grande. Depois desse jogo, a carreira realmente deu uma alavancada e foi muito legal. E como é que foi o convite para ser secretário de esporte aqui em Santa Bárbara? Pois é, foi algo inesperado. O prefeito Denis, em 2015, me fez uma ligação, me convidando. Eu fiquei muito assim, apreensivo na época. Eu lembro, inclusive, que eu estava numa partida da Copa do Brasil, entre o Brasil de Pelotas, eu estava na cidade de Pelotas, e o Flamengo. Nossa, era um jogo de casa cheia, um componente emocional muito grande, recebi esse convite, daí eu voltei, a gente acabou acertando. Tinha um desafio muito grande, que era sediar os Jogos Regionais daquele ano, e graças a Deus eu venho continuando, né? Desde então, Rafael assumiu e também me convidou a continuar. A gente tem feito um trabalho muito consistente, muito sério, né? Com números muito representativos, e sou muito feliz aqui na secretaria. Já no mundo da natação, também temos um barbarense de renome, César Cielo, nascido em 10 de janeiro de 1987, que é considerado um dos maiores nadadores brasileiros, e ele começou o amor pela água aqui no Esporte Clube Barbarense, onde a mãe dele dava aula de natação. César Cielo foi o primeiro e único nadador a ser campeão olímpico após conquistar o ouro nos 50 metros livre nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, e o atleta brasileiro mais medalhado em campeonatos mundiais de qualquer esporte, com 19 medalhas. E o último atleta barbarense fez muito sucesso nas redes sociais na última Olimpíada de Tóquio. É ele mesmo, o jogador de vôlei Douglas Souza, que integrou a seleção brasileira de vôlei nos anos de 2016, 2018 e 2021. Em 2016, integrando pela primeira vez a seleção brasileira, foi campeão olímpico nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Já em 2021, onde ficou ainda mais conhecido, esteve convocado como um dos principais atletas de reserva dos Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio. Já em 2018, Douglas foi o primeiro jogador da seleção masculina brasileira de vôlei a se declarar gay. Pois é, né, Danilo? Olha, relembrando algumas histórias desses 204 anos de Santa Bárbara do Oeste, nota-se aí o quanto a cidade ajudou meninos e meninas a crescerem, né, a realizar os seus sonhos, né, de ser ainda, seja dentro do município ou no mundo afora. Exatamente. E mostrando, né, um pouquinho ainda sobre isso, também tem o ciclismo, né, que geralmente é o primeiro desejo da criança, né, ter a bicicleta, mas depois esse desejo ele vai ficando mais sério e ele passa a ser um esporte, né? E o ciclismo ele é uma referência, né, muito além de um meio de transporte para os barbarenses. Pois é, gente. E com a popularização do ciclismo, né, nos últimos anos, a área rural de Santa Bárbara do Oeste, gente, se tornou um dos principais palcos para atletas e amantes da bicicleta ou da bike, como queiram chamar, tanto os ciclistas barbarenses quanto os de outras cidades, não é isso, Danilo? É isso mesmo. Eles exploram aí com as suas magrelas, né, as suas bikes, essa região
onde encontram até cachoeira pelo caminho, Sabrina. Pois é, e porém, aí a história entre Santa Bárbara, a bicicleta e os ciclistas acontece há muito tempo. Um dos atletas de referência no ciclismo é o barbarense Oswaldo Leonil Martim, mais conhecido como Badu, com 69 anos, gente, e uma longa carreira aí com a sua bicicleta. Badu ganhou mais de 50 medalhas e troféus na modalidade, mas a sua trajetória no esporte começou há 54 anos, em 1968. Pois é, tem a história também do Eduardo Alves, com a bicicleta que transformou este amor em um projeto Pedalada SBO, também para incentivar a população a pedalar de forma segura, seja para se deslocar pela cidade, para a prática do esporte ou para lazer, ou ainda para o turismo, ou até para o trabalho. E através de sua página no Facebook, ele divulga vários eventos em Santa Bárbara do Oeste que promovem os passeios de bike. Pois é, em parceria também com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e a Secretaria de Esportes, Eduardo criou até uma cartilha, gente, do ciclista Santa Bárbara do Oeste, SP, com várias informações sobre como se locomover com a bicicleta em segurança dentro da cidade. E além de esporte e meio de transporte, a bicicleta também pode ser usada como um meio de geração de energia elétrica. Pois é, esta é a ideia do professor de mecatrônica José Carlos Armelin, que resolveu criar um podcast sobre ciclismo. Bicicleta na cultura, com a energia gerada por sua própria bicicleta enquanto ele pedala por Santa Bárbara do Oeste. Pois é, gente, é muita história em ciclismo e toda essa história a gente sabe que a Natália Lima também acompanhou de pertinho. Pois é, então vamos acompanhar aí a reportagem especial da Natália Lima. Desculpa, falhou um pouquinho aqui, deu uma tropeçada. É isso aí, vamos acompanhar então? A bicicleta, mais conhecida pelos amantes como bike ou pedal, cresceu muito nos últimos anos no mundo, mas principalmente aqui em Santa Bárbara do Oeste. E é através dos ciclistas barbarenses que nós vamos conhecer as possibilidades que a bicicleta proporciona. Com 69 anos e uma longa carreira com a bicicleta, o barbarense Oswaldo Leonil Martim, mais conhecido como Badu, é um dos atletas de referência do ciclismo na cidade. Então, a minha história começou em 1968, com 15 anos de idade. Eu via o ciclista de Santa Bárbara sempre correndo e vencendo, então eu peguei amor pela coisa. E a primeira viagem que eu fiz, uma viagem meio dura, foi para São Bom Jesus e Pirapora. 130 para ir, 130 para voltar. E aí eu peguei esse vírus que até hoje, com quase 70 anos, estou pedalando até hoje, sem nunca ter parado. Então eu ganhei mais de 50 troféus. Pelo interior inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, subi no Cristo Redentor. Fui campeão paulista de montanha. Fui 8º colocado na 9 de julho, que é a prova mais importante do Brasil. Ganhei a prova em Indaiatuba, que é a prova mais importante do interior. Ganhei a prova em Santos, Tricando de Santos também é uma prova também bastante importante. E várias 50 corridas ganha por Santa Bárbara do Oeste. Eu achei que como eu fui um atleta assim, comecei novo, e o meu neto sempre gostou de pedalar, que apesar de começou a pedalar com 3 anos de idade. E até hoje ele está com 8, está pedalando e está subindo barbaridade. Vai dar trabalho no começo, no fim da história aí. Como o Badu nos contou, ele foi uma grande influência na vida do neto, Matheus Henrique Martim, o Baduzinho, como gosta de ser chamado. Hoje, aos 8 anos, ele segue firme e forte com a bike e diz que quer ser ciclista igual o avô. O que você quer ser quando crescer? Igual o seu avô? Ciclista. Mesmo com pouca idade, Baduzinho já percorreu alguns trajetos com o avô e outros ciclistas da cidade, além de já ter conquistado um troféu em uma competição de ciclistas mirins. E assim como o neto de Badu, que está iniciando sua história no ciclismo, a Patrícia e o Kiko também começou a praticar o esporte há pouco tempo. No começo do ano, depois dos 40 anos, e após observar as experiências dos barbarenses, ela resolveu experimentar e encarar esse novo desafio.
Eu comecei a pedalar faz menos de 1 ano, Natália. O pedal entrou na minha vida vendo o pessoal pedalando nas estradas. Eu falava assim, esse povo doido pedalando, esse sol quente. Hoje eu entendo, peguei o gosto, super recomendo você pedalar com a família. Eu sou aquele pedal de trilha. E nós aqui do interior, nós somos privilegiados, né, pelas usinas que nós temos aqui, as trilhas maravilhosas, gente, eu mega recomendo, vamos pedalar, meu povo, é uma delícia, chama a família toda, vamos pro pedal, gente, no Pedala SBO, super recomendo. Tenho várias histórias, Natália, várias histórias, os amigos que eu fiz, as pessoas que conheci, os lugares maravilhosos. É isso que eu vou levar comigo. Por isso que eu virei ciclista, né? Por conta disso. Pelas amizades, pelos lugares lindos que eu encontrei. Tudo aqui próximo, gente. Com a popularização do ciclismo nos últimos anos, a área rural de Santa Bárbara do Oeste se tornou um dos principais palcos para atletas e amantes de bicicleta. Tanto os ciclistas barbarenses quanto os de outras cidades exploram de bike essa região. E para incentivar a população a adotar a bicicleta como meio de transporte, lazer e turismo, o Eduardo Alves criou o projeto Pedala SBO. Foi realmente uma revolução na minha vida, né? O uso da bicicleta como o principal meio de transporte para eu ir para o trabalho. Eram 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. E nesses 2 anos que eu fiz isso, eu comecei a perceber, né, e conhecer a cidade com um novo olhar através da bicicleta. E assim, foi para mim algo assim transformador, né? Porque eu comecei a perceber que a minha presença na cidade quanto ciclista fazia toda a diferença, né? Primeiro em acalmar o trânsito, né? Eu via que os motoristas me respeitavam no trânsito, né? A minha comunicação, enfim. E a partir daí eu comecei a pensar no futuro, né? Ou seja, o que eu poderia deixar de legado, né, para a cidade, além somente de fazer bem para mim, para o meu convívio social, mas para a cidade. Então foi aí que em 2013, em agosto, nasceu o Pedala SBO, que tem o objetivo, né, de incentivar e orientar de como pedalar com segurança, e a gente acredita realmente no potencial, né, do cidadão ciclista e do veículo bicicleta nessa transformação da cidade, né, em a gente poder proporcionar experiências, né, tanto como meio de transporte, como lazer, como esporte, como turismo, como negócio. Então o nosso trabalho vai muito além do que somente pedalar por pedalar, né? A gente tem um trabalho muito grande, né, através disso, e a gente vem fazendo isso ao longo de 9 anos. Eu tenho viajado vários lugares, né, para aprender sobre a questão da bicicleta, e então assim a gente vê que o potencial do ciclista, a gente fala o potencial econômico, né, e social do ciclista numa cidade é fantástico, né? E o nosso papel é fomentar isso, é auxiliar e mostrar esse lado, né? E a gente tem visto que a cidade está desenvolvendo nessa questão, né? Muitas empresas estão se atentando para isso e a gente, de alguma maneira, consegue colaborar com a cidade em todos os aspectos, né? Não somente de pedalar, mas essa questão social, econômica, enfim, tudo que esse mundo, né, a gente fala da bike, né, proporciona para todo mundo. Outro projeto criado por um barbarense em cima de uma bicicleta foi o Pedal Sustentável do José Carlos Armelin, onde através das pedaladas pela cidade, Armelin consegue gerar energia e ainda produzir o seu próprio podcast na bicicleta. Esse projeto de gerar energia que a gente faz com o Pedal Sustentável, nós fazemos isso desde 2017, onde eu como professor na área de mecatrônica, eu tinha que chamar a atenção dos alunos para prestar atenção nas questões ambientais. Aí em sala de aula eu resolvi colocar um gerador na bicicleta e fazer ela tocar música. E aí nasceu todo esse projeto de gerar energia e fazer eventos. E o interessante é que a gente extrapola o uso da bicicleta, né? Enquanto muitos acabam entendendo que a bicicleta é simplesmente um dispositivo para se transportar ou se divertir, o Pedal Sustentável, o meu podcast, que é o Bicicleta na Cultura, usa a bicicleta como se fosse uma máquina, né? Para fazer além do passear, né? Fazer algum evento com isso. A gente faz show de música com isso, né? Nós temos aqui, nessa bicicleta aqui, na frente um gerador elétrico,
que enquanto eu estou indo para a minha entrevista, eu recarrego a bateria que fica na minha mesa de som e eu tenho um pequeno retorno aqui de sonzinho bem baixinho, só para mim poder fazer uma boa gravação. Então a mesa de som com 2 microfones me permite um ajuste bastante fino, que praticamente não tenho que nem reeditar de novo, né? Eu já faço a edição aqui na hora mesmo. E aí eu faço as entrevistas com as pessoas. Aliás, é bom lembrar que esse projeto Bicicleta na Cultura nasceu junto com a rádio Webdom, que é uma rádio web que tem em Santa Bárbara do Oeste, da nossa jornalista Fátima Franco. Obrigado, Fátima. E a gente usa esse podcast Bicicleta na Cultura para contar a história de pessoas que tiveram a bicicleta mudando a sua vida. Então a gente entrevista pessoas como vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Badu, né? A história sensacional de vida dele e a interferência que ele faz no neto dele, né? Então são pessoas que a gente procura entrevistar, que são aquelas que realmente mudam todo o seu entorno na bicicleta. O saldo de toda essa experiência proporcionada pela bicicleta, bike ou pedal é a amizade e as experiências que todos eles construíram e ainda vão construir juntos. Bom, ouvimos aí, né, a importância do ciclismo na cidade de Santa Bárbara do Oeste, mas o que seria do ciclismo, o que seria do lazer, o que seria todos os assuntos que a gente... infraestrutura, recuperação de vias e tudo mais, se a gente não falar de algo muito mais valioso. Que é justamente o conhecimento, né? Conhecimento que ele é armazenado em páginas, em livros, em páginas de jornais, em páginas de revistas, e que são todos reunidos onde? Na biblioteca. Pois é. E vocês sabem, gente, que a força cultural, a força do conhecimento em Santa Bárbara do Oeste cada vez mais pujante. Porque agora vamos falar dessa força cultural de Santa Bárbara do Oeste, da acessibilidade à cultura e sobre as bibliotecas que estão próximas da população. O município, gente, já possui o maior acervo literário da região. Sabe com quanto, Danilo? Com 95 mil obras distribuídas entre as 4 bibliotecas espalhadas estrategicamente pela cidade. Bastante, né? Acho que é a cidade que mais tem bibliotecas descentralizadas, né? Em Americana, por exemplo, eu não sei de nada disso, sei apenas da única, né? A municipal que fica lá no centro. Então mostra aí o quanto que Santa Bárbara valoriza, né, o acesso à informação e à cultura, né? A cultura literária. E ela possui, então, diversos pontos culturais espalhados ali pela cidade. E os barbarenses e também moradores da região podem aproveitar esses espaços de forma gratuita, Sabrina. Isso que é o mais importante. E o nosso repórter, Rafael Alves, gente, ele fez uma reportagem muito bacana, só que ele dividiu em 3 partes. Nós vamos assistir essa reportagem tarefa, vamos dizer assim, falando de tudo que é essa força cultural em Santa Bárbara do Oeste. Vamos começar aí, opções como danças, leituras, shows, oficinas, são algumas das oportunidades que a cidade promove aos seus habitantes e também aos visitantes, né? Que querem o quê, Danilo? Que querem conhecer mais, né, sobre os lugares, sobre as opções. Então vamos assistir essa primeira parte que o nosso repórter Rafael Alves produziu, esse conteúdo especial que como eu disse, dividido em 3 partes, mostrando para a gente aqui um pouco do que a cidade tem a oferecer. E a gente vai conferir então a primeira parte agora. Santa Bárbara do Oeste fecha o ano de 2022 como uma potência na área cultural da nossa região. Investimentos e comprometimento com o acesso da população a diversos conteúdos consagra a cidade como um polo cultural no estado de São Paulo. Além dos eventos e festivais, bibliotecas, museus e centros culturais são destaques de uma cidade que prioriza o setor. Democratizar a cultura se faz necessário no Brasil. A desigualdade ocasiona a exclusão, a necessidades básicas para a transformação e evolução do ser humano. Santa Bárbara traça caminhos positivos no setor, com um leque de diversidade cultural bem próximo de sua população. Começamos com o Teatro Municipal Manuel Lira. O espaço recebe diversas atrações e artistas regionais e de renome nacional. Recentemente, o espaço interno do teatro foi reformado. Carpete, cadeiras e o piso do palco estão entre as melhorias. Esse ano, o teatro recebeu o principal evento do município, o Via Crucis, e o ano que vem inicia uma revitalização externa no teto,
fachada e outras melhorias. Partimos para o Centro de Memórias, inaugurado em 2020. O novo espaço cultural e turístico do município é moderno e equipado para abrigar adequadamente os incontáveis documentos de seu acervo, com espaço para pesquisa e ala para acolher eventos de pequeno porte como saraus, exposições e mostras artísticas. Nos próximos dias, o centro será a casa do Papai Noel e receberá crianças do município e da região para celebrações no mês do Natal. Anexado ao Centro de Memórias está o Espaço do Artesão e o Centro de Atendimento ao Turista. Em frente ao centro temos o Museu da Imigração, que tem acesso gratuito pelo público e foi inaugurado em 1988. O prédio, construído no final do século XIX, foi projetado para abrigar a Casa de Câmara e Cadeia da cidade. Hoje, o museu preserva a memória da imigração na cidade com objetos, documentos, trajes e fotografias históricas. O Museu da Imigração é um dos mais visitados do interior paulista por estudantes e pesquisadores norte-americanos. Quem busca conhecimento ou apenas uma boa leitura, o acervo de livros da cidade de Santa Bárbara é o maior da região, com quase 90 mil livros disponíveis. Grande parte desse acervo se encontra na Biblioteca Municipal Maria Aparecida de Almeida Nogueira, ao lado do terminal urbano, no centro da cidade. O espaço conta com um projeto inovador e sua estrutura é feita de containers. Toda a região conta com o auxílio da biblioteca para estudos, pesquisas e leituras dos mais variados estilos. O serviço, que é grátis, solicita apenas do leitor um cadastro simples para a retirada dos conteúdos. Roseli Tassi, bibliotecária responsável, relata que o espaço atende e corresponde à necessidade dos estudantes que projetam a vida através de vestibulares e concursos. No caso, esses estudantes que ficam o dia todo, geralmente eles estão estudando para concurso ou vestibular, né? E nós temos recebido bastante escolas também, que a gente está conseguindo voltar isso com as escolas, que é trazer elas para o ambiente da biblioteca. Porque assim, eu acho que é muito importante sair com essas crianças, para que elas possam vivenciar outros lugares, outros momentos. Segundo Roseli Tassi, o acervo, além de numeroso, é extremamente diversificado e principalmente inclusivo. Hoje a nossa biblioteca ela tem um acervo de mais ou menos 60 mil livros. Tá? Dentro desses livros nós temos livros braille também, para braille, nós temos livro de audiolivro também, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Então, assim, nós temos um acervo muito amplo. Esse acervo de 60 mil livros, ele compreende a parte de pesquisa, que são livros mais técnicos. Nós temos parte de leitura, parte de psicologia e a parte de infantil também, que é um espaço que a gente tem, que é um anexo junto da biblioteca, mas que a gente recebe muitas crianças. Como bibliotecária, Roseli se sente gratificada em atender a população com uma variedade grande de conteúdos. É uma alegria muito grande a gente poder ter um acervo desse. E eu posso dizer, como bibliotecária, assim, que é um acervo muito rico. Então, a gente consegue atender de uma forma assim com que a gente tenha um material bom quando ele é procurado. Poder atender, poder ajudar e poder somar para essas crianças, para esses adolescentes, faz toda a diferença. E para a Roseli, livros não são somente histórias, mas sim ferramentas de transformação. Eu já atendi muitas pessoas com depressão, com pessoas que vêm até a biblioteca procurar alguma coisa que possa ajudar ela na vida pessoal. E mudam muito em questão de ser um engajamento muito grande na parte da educação, na parte de formar uma criança, para que ela possa ser uma criança leitora, para que ela possa adquirir conhecimento e usar esse conhecimento. E o conhecimento vem dos livros, o conhecimento vem da leitura. Murilo, que se prepara para prestar concurso, agradece a oportunidade de um acervo tão grande estar disponível para a população inteiramente grátis. É realmente muito bom, porque se formos ver um conteúdo bibliográfico hoje de um concurso, como que eu estou prestando, são vários livros, chega a ser dezenas de livros, são vários volumes. Então, querendo ou não, se fôssemos comprar esse livro, físico, então nem se fala, né? Seria muito caro. Então não seria todo mundo que teria condições. Eu mesmo não teria condições de comprar todos os livros para estudar para o concurso em casa.
A Biblioteca Central possui 2 ramais, a Biblioteca Neide Crócomo e a Biblioteca Léo Salum, mas as duas a gente confere daqui a pouco na segunda parte da nossa reportagem. Poxa, que reportagem bacana do Rafael Alves, hein? E tem coisa ainda, viu, gente? Não é mesmo, Danilo? Não chegou nem na metade, né, É Sabrina? verdade. E para que mais moradores da cidade tenham acesso à cultura, gente, é importante que as ações culturais sejam descentralizadas. Pois é, você conhece os ramais da Biblioteca Municipal? E o Centro Céu das Artes? Então, vem com a gente acompanhar a segunda parte da reportagem especial do repórter Rafael Alves. Vamos continuar na nossa tour pela cidade de Santa Bárbara, conhecendo os espaços culturais. Um anexo da Biblioteca Central é a Biblioteca Léo Salum. O centro abrange a zona leste da cidade e, com o aumento populacional migratório de outros estados, alguns bairros ficaram descentralizados. Com o crescimento de escolas e de estudantes, a necessidade de uma biblioteca se fez presente e a obra foi prioridade para a prefeitura. Ao todo, são 25 mil livros disponíveis para a população. O segundo espaço é a Biblioteca Neide Crócomo, localizada no Centro de Artes e Esportes Unificados Ariovaldo Inácio. Além dos livros, também em fácil acesso aos moradores, no espaço funcionam o CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, um auditório, uma sala para reuniões, quadras esportivas e aparelhos de ginástica, de uso livre ao público. Inaugurado em 2014, o centro faz parte de um projeto nacional que levou em consideração a área de vulnerabilidade social. Do outro lado da cidade, temos o Centro Cultural Edgar Tricânico Delbu, um espaço menor e mais recente que atende a população da Zona Sul. O Centro Cultural oferece diversos cursos, além de abrigar o projeto Guri, Polo de Santa Bárbara. Recentemente, em setembro desse ano, o centro inaugurou uma sala de leitura. O espaço foi implantado após doações de livros da população e da biblioteca do município. Elton Carlos, coordenador do centro, ressalta que os bairros já promovem essas ações culturais e os centros chegam para somar nesses movimentos. Lembrando que é muito importante saber que essas ações culturais elas já acontecem nos bairros, né? Então esses bairros periféricos, eles já têm os grupos de hip hop, os poetas marginais. Então como a gente consegue potencializar essas ações que acontecem nos bairros, oportunizando para que crianças possam ter acesso a aulas de música. Aqui nós somos um polo do projeto Guri, né? Que são aulas de música para criança, aulas de dança, aula de teatro. Então, essa importância de trazer essas oficinas para aquela criança que ela não tem essa facilidade de se locomover até as áreas centrais da cidade. A história de Santa Bárbara está espalhada pela cidade. Alguns desses locais você conhece daqui a pouquinho na terceira e última parte dessa reportagem especial. Danilo, que lindas bibliotecas, né? Falar desses ramais. Você acredita? Eu sou barbarense. Eu falei para o Rafael, eu acompanhei a edição dessa reportagem. Eu não tinha noção da qualidade, da amplitude dessas bibliotecas. Eu fiquei apaixonada, viu? Pois é, e num momento, né, que nós vemos muita gente buscando informação via Google, né? Pois é, vai na biblioteca. Na nossa época era diferente, né? A gente ia na biblioteca, Sim, fazia fichinha para retirada de livro, às vezes esperava vários dias para poder fazer aquela pesquisa para a escola, né? E antigamente só tinha também acesso a uma biblioteca, né? Ou era a biblioteca da escola ou a central. E hoje, do município. né? Santa Bárbara mostra o quanto que valoriza os livros físicos, né? Essa cultura de você pegar, de você folhear, de você ler, que tem essa disponibilidade num momento em que o digital ele vem, parece que lutando, né? Pois é, mas sabe que interessante? O repórter Rafael Alves conversou, né? Explicou para mim esses bastidores. Ele estava me dizendo que quando ele foi lá fazer as filmagens, tudo, ele viu um rapaz e a própria bibliotecária responsável disse que às vezes as pessoas vão lá já cedinho e ficam o dia todo, vão almoçar e voltam e ficam lá, levam os seus
notebooks, ficam ali estudando, fazendo pesquisa, faz trabalho de faculdade. Então tem gente que vai lá e fica lá o dia inteiro na biblioteca, acaba sendo a segunda casa dessas pessoas. Então, realmente buscando conhecimento. Que bom que Santa Bárbara proporciona esses espaços de conhecimento, de estudo, porque nem todo mundo também tem esse acesso, né? Sim. E por ser público, gratuito, gente, realmente tem que ir para frente e buscar esses conhecimentos dentro das bibliotecas. E aí nós temos a terceira parte, gente, não é? Exatamente. E o repórter Rafael Alves, ele continua então por Santa Bárbara, conferindo agora a parte importante da história da cidade. Então, confira a terceira e última parte desta reportagem, que é uma entrevista exclusiva com o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Félix. Estamos no Cemitério dos Americanos. Aqui consta parte da fundação e da história de Santa Bárbara do Oeste. Quem busca conhecer a história de Santa Bárbara precisa conhecer o cemitério de campo. No cemitério estão sepultados os primeiros moradores da cidade. Após a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que aconteceu entre 1861 e 1864, o governo brasileiro abriu em Nova York um escritório de imigração com vantagens aos norte-americanos que queriam vir ao país. Assim, entre 1866 e 1890, o número de famílias da colônia de Santa Bárbara aumentou significativamente e a região acabou ficando conhecida como Vila dos Americanos. Outro espaço disponível para o público é a Estação Cultural da Fundação Home. A proposta é permitir acesso ao público ao acervo já existente, colocando em maior contato com a história local. A Fundação Home beneficiou no ano passado mais de 19 mil pessoas por meio de oficinas livres, culturais e de formação, projetos de fomento à economia criativa, de elevação do status cultural e de ações socioeducativas. São diversos shows, oficinas de artesanato, teatro e demais atividades. Na estação você encontra uma exposição contemplativa, onde os objetos estão articulados aos textos presentes nos painéis, possibilitando aos visitantes conhecerem melhor a importância da estação e os prédios históricos na vida e desenvolvimento da região de Santa Bárbara do Oeste, com entrada totalmente grátis à população. Não poderíamos falar sobre a força cultural de Santa Bárbara sem falar com o secretário de Cultura e Turismo. Evandro Félix faz uma análise do que foi 2022. Foi um ano de retomada, um ano com saldo muito positivo, surpreendente para nós, né? Nós conseguimos de fato reunir aí um ótimo público em todos os nossos eventos. O saldo, né, de arrecadação dentro dos nossos eventos é de aproximadamente 2 milhões, além do que nós conseguimos captar recursos juntamente à iniciativa privada para somar a esse orçamento. A Secretaria se preocupa em realizar eventos que contêm a participação de toda a população. Para ser acessível tem que ser gratuito, né? Então, hoje sempre fica o grande desafio aqui para a Secretaria, para que todos os nossos eventos eles sejam acessíveis à população. Isso daí eu estou falando desde o transporte público que tem que chegar no evento, né, até a portaria gratuita. Isso também, claro, estimula a vinda de outras pessoas para a nossa cidade. Esse aspecto para também tornar um evento acessível, para fazer com que ele seja gratuito, para fazer com que ele tenha uma ótima infraestrutura, existe também um entendimento da iniciativa privada em estar dentro deles. Então, quando uma empresa da nossa cidade, ela opta em realizar um investimento, ela está trabalhando com a responsabilidade social, né, dentro do seu meio, porque ela está promovendo a diversidade cultural, ela está promovendo que artistas se apresentem, que os seus colaboradores, juntamente com seus familiares, eles tenham momentos de lazer. Evandro cita a importância de ter locais preparados para receber todo tipo de evento. Hoje nós temos um espaço muito bem consolidado na nossa cidade para receber grandes eventos,
Então a usina Santa Bárbara hoje, ela se tornou um complexo de eventos que a gente vem buscando a sua requalificação ano a ano, mas nós também temos uma política de levar eventos para outros espaços, principalmente porque nós temos equipamentos descentralizados na nossa cidade, como por exemplo o Céu das Artes, como por exemplo o Léo Salum, o Centro Cultural de Arte Tricânico Delbu, que está no Romano. O planejamento para 2023 já está sendo trabalhado e, segundo Evandro, tem novidades. Não, mas nós estamos já projetando o nosso calendário de 2023 com muito cuidado, com muito carinho, para que as pessoas já se programem, né? Quando para uma cidade ela ser fortalecida, qualificada como uma cidade que tem um turismo de eventos, nós precisamos divulgar esse calendário com antecedência. Alguns deles são muito esperados, né? Como o espetáculo Via Crucis, como Santa Bárbara Rock Fest. Então a gente, em 2022, ainda vamos divulgar o calendário de 2023. Para finalizar, Evandro ressalta a grandeza e o orgulho de viver em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste, ela é uma cidade bicentenária e ela é uma cidade que tem uma história linda, muito rica, que desde o seu nascimento acolheu, né, seus migrantes e imigrantes. Então hoje eu posso dizer que Santa Bárbara ela é uma cidade única, acolhedora desde do seu nascimento e já nasceu com diferenciais sendo fundada por uma mulher. Então quando a gente revive, né, essa história, a gente relê todos esses fatos que hoje são narrados, por exemplo, dentro do nosso Museu da Imigração, hoje estão preservados dentro do nosso Centro de Memórias, que é um espaço totalmente requalificado, a gente consegue sentir ainda mais orgulho de ser barbarense, tanto pelos aspectos históricos como pelos aspectos atuais, que nos colocam hoje como a cidade número 1 em qualidade de vida pelo seu porte. Parabéns, Rafael Alves, por essa série de reportagens, poderíamos dizer isso, uma série fantástica falando sobre a força cultural de Santa Bárbara do Oeste. Exato, e também parabéns aí ao secretário Evandro Félix por toda essa transformação que ele promoveu na cultura e no turismo de Santa Bárbara. Né? Gente, parabéns mesmo. E o secretário de Cultura sempre falou com a gente, o Evandro Félix, em todos os projetos, quando a gente traz aqui, inclusive, as reportagens para a TV Todo Dia. E não para por aí não, já que estamos falando de programação cultural, o que a gente vai falar agora, Danilo? De programação de aniversário. É claro, gente, porque aniversário sem comemoração não tem graça, não é mesmo? Claro que não tem o bolo com a velhinha, mas é mais ou menos assim, gente. Nós vamos contar que existe uma programação especial, então, né, a comemoração aos 204 anos de Santa Bárbara do Oeste. A Prefeitura, então, está preparando um Natal iluminado e também instagramável. É isso mesmo, Danilo? Instagramável. Instagramável, é isso aí. Obrigada pela correção. Fotinhas do Instagram. Né? Isso aí, para curtir lá, pôr no Instagram, e por isso que chama Instagramável. É isso aí. Também criam palavras difíceis pra gente aqui, né? Para os nossos... Mas é isso, gente. A população, a Casa do Papai Noel e também o Natal das Árvores. Eles serão inaugurados quando, Danilo? Foram inaugurados já neste sábado e hoje, 4 de dezembro, respectivamente, com uma programação para ser curtida com toda a família. É isso aí. Então, leve seus filhos, vá com a família participar, então, do Natal iluminado. Mas, além de tudo isso, vocês estão vendo aí, né? Nós temos até uma arte falando desses eventos. Nós temos outras programações aí, né? Na Casa do Papai Noel existe aí um laboratório de dança que vai acontecer dos dias 3, 12 e 19 de dezembro, às 7 horas da noite, no Centro de Memória, que fica ali na rua João Lino, número 362, no centro de Santa Bárbara do Oeste. A entrada, gente, é gratuita. E, além disso, na Casa do Papai Noel, também nos dias 3, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20 e 22 de dezembro, a partir das 7 horas da noite, no Centro de Memórias, esse mesmo, da rua João Lino, 362, no centro, também com a entrada gratuita. E o Natal das Árvores, gente, com cantata de Natal, que vai ser justamente
hoje, no dia 4 de dezembro, às 8 horas da noite, na Praça Central. Então, ó, dá tempo, assiste aqui o nosso especial e à noite já se prepara, põe uma roupa bonita, leva a família para assistir a cantata de Natal, que é maravilhosa, lá na Praça Central, que já vai estar totalmente iluminada, gente. A Praça Central, Dona Margarida e também ali na Rua General Osório, que fica bem no quadrilátero, no centro de Santa Bárbara do Oeste, tá? E o melhor de tudo, né? Gratuito. Eventos Gratuito. aí que você não vai gastar nada. Nada. Para se encher, né, e transbordar ali com alegria, com cultura, com lazer. E também cantando aí parabéns aí para Santa Bárbara. Pois é. Mas não para por aí novamente, gente. O prefeito Rafael Piovesan não mediu esforços e nem recursos financeiros para comemorar esses 204 anos. Sabe por quê? O prefeito de Santa Bárbara ele anunciou ainda artistas famosos para a virada SP de Santa Bárbara do Oeste. O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan, anunciou nesta sexta-feira, dia 2, a programação completa da virada cultural, na virada SP em Santa Bárbara do Oeste, que acontece entre os dias 10 e 11 de dezembro, o próximo fim de semana. Terá aí a presença de artistas como Nando Reis no palco do Complexo da Usina Santa Bárbara, e o cantor e compositor renomado integra aí o time de atrações, junto com a Pitty, que já havia sido anunciada no mês passado, além de Vitor Clay, Francisco El Hombre, Chico César e Geraldo Azevedo. Gente, a virada SP acontece então lá na usina, no Complexo da Usina Santa Bárbara, que fica também na Estação Cultural e na Praça Central. Todos esses eventos acontecendo e no Teatro Municipal Manuel Lira, gente. Serão 24 horas ininterruptas de programação gratuita e abertas aí ao público em geral, para comemorar o aniversário de 204 anos da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Portanto, o Complexo da Usina Santa Bárbara também vai ser valorizado, vai valorizar os artistas da cidade, Sheila Canova e banda Alain e Zé Rodrigo, e também Rock Estrada. Representarão aí os diferentes estilos presentes na cultura no município, aí no palco municipal da virada SP em Santa Bárbara do Oeste, e que em breve será também divulgada uma programação inteira dos outros pontos aí da virada, tá bom? Então não faltam, né, motivos para se divertir, para comemorar, para estar junto da família, com a namorada, com todo mundo. Com o pet. Com os amigos, né? Porque o importante é se socializar, né? Confraternizar com todos. Pois é, gente. Estamos a caminho do final do especial aniversário dos 204 anos, né? Mas a gente não poderia deixar... Tem dois momentos muito importantes aqui. Nós temos ainda a entrevista, nós estamos deixando para o momento final do programa para você ficar ligadinho aqui com a gente, mas nós teríamos que ouvir o principal, gente, porque a cidade só se desenvolve também, só cresce. Claro que os administradores, quem está lá na frente, tanto do executivo, do legislativo, são importantes. Mas se não fosse quem? O povo. A população, gente, o povo, né? Nós falamos lá no começo do programa a história da Dona Margarida, que ela veio com todo o seu empoderamento, mesmo numa época difícil, uma mulher, né, que com bravura fez o seu povoamento, né? Ela fundou Santa Bárbara do Oeste. E aí é claro que a gente tinha que ouvir o povo de Santa Bárbara do Oeste. E o nosso repórter, né, Henrique Fernandes, foi até a cidade de Santa Bárbara, andou lá pela praça e, claro, conversou com a população, porque melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, como disse a revista Isto É, então ele teve que ouvir da boca do povo para saber o que eles acham sobre qualidade de água, né, o tratamento de esgoto, para falar se realmente as praças, se a questão dos empregos estão positivos na cidade. Então, é claro, né, Danilo, ele teve que ir lá falar, não é isso? Exato. A cidade ela é feita justamente pela população, a turma aí que vai à luta, que sacode a poeira, que faz tudo acontecer. Então, vamos ouvir aí o que o povo barbarense
nascido na cidade e também vindo de fora, que escolheu, né, um município para se estabelecer e para formar ali a sua família, acha de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste completa 204 anos neste domingo. E os moradores comentaram que a cidade avançou nesses últimos anos. Estamos aqui na Praça Rio Branco, na região central de Santa Bárbara do Oeste, e os moradores comentaram a questão da qualidade da água, a questão do desenvolvimento econômico e também da segurança de se morar aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Bianca é barbarense de carteirinha e conta que pretende morar na cidade o resto da vida. Gosto muito, é a melhor cidade que eu já morei. Não tenho o que reclamar, eu gosto de tudo aqui. A água aqui da nossa região ela é a melhor mesmo. Em relação à cultura, tem várias opções para todos os gostos, né? Principalmente alguns eventos que o prefeito da cidade faz, e as pracinhas são maravilhosas. Marcelo Brioche tem 45 anos e mora na cidade desde quando nasceu. Primeiramente, é uma alegria falar sobre Santa Bárbara, né? Pois moro aqui há 45 anos. Sou nascido e criado aqui nessa cidade, então posso falar com propriedade. É uma cidade hospitaleira, é uma cidade acolhedora, é uma cidade típica do interior, onde nós moradores nos sentimos acolhidos. Graças a Deus temos uma água de qualidade, uma água de referência, que ela é considerada uma das melhores do Brasil. Celso também nasceu em Santa Bárbara do Oeste e conta como mudou a visão da cidade nos últimos anos. Olha, a cidade é maravilhosa, é tranquila, o investimento está sendo nos últimos anos, aumentou demais a capacidade de emprego, segurança. Eu acompanho o desenvolvimento da cidade todo esse tempo, comércio está sendo investido, mesmo na pandemia a qualidade de vida dela aumentou muito, a parte de esporte, recreação, emprego, saúde, de um tempo para cá melhorou muito. Empresários investindo, a parte da administração da prefeitura fazendo a sua parte, educação, saúde. Ultimamente estou muito contente. A gente está com um novo projeto, a cidade agora, a reforma do teatro, sem dúvida nenhuma, sempre na Praça Central, como você está vendo, tem eventos, tem recreações, eu moro em bairro, né? Sempre tem alguma coisa nos bairros também, enfim, investiram muito nessa área. Então, lazer, esporte, está em cima disso também, cultura principalmente. O tratamento da água do esgoto nosso é excelente, você toma água da torneira, entendeu? Isso, não engabando não, mas eu mesmo tomo água da minha torneira. Eu acho uma cidade tranquila, que tem segurança, tem bastante lazer também. Eu gosto muito de morar aqui. A parte também de estudo, eu fiz faculdade aqui, é uma cidade muito acessível. Gosto de passar a parte do almoço aqui na praça, que é perto do meu serviço. Eu também gosto de ir no Parque dos Ipês, Jacarandás, que fica próximo à minha casa. Já Joselito Reis é aposentado, nordestino e mora há 15 anos em solo barbarense. Eu acho muito bom aqui de sobreviver, porque é de um dos lugares mais, quando os nordestinos vêm, é onde eles se apoiam aqui melhor, né? Por causa que aqui, que nem fala, né? Tem bastante serviço, que nem a Roma, esses Acanatiba. Tem uns lugares que apoiam muito os nordestinos, que dá para sobreviver através do esforço que a gente passa, né? E a gente chega com a produção, mas é muito ótimo mesmo de viver aqui em Santa Bárbara. São as pessoas muito educadas mesmo, para te falar a verdade, né? E em respeito a gente também tem que dar o nosso respeito também a eles, né? Que eles merecem o respeito. E igualmente nós dá o nosso respeito, já recebemos dele, e eu acho muito bom os barbarenses. Não tenho o que falar deles, muito bem, eles sabem correr, sabem ajudar na hora certa. Que bacana. Olha só quantas opiniões. Tem biomédica, tem bancária, tem aposentado, né? Tantas pessoas falando aí do que elas acham da cidade, cada um, né, colocando seu ponto, sua opinião diferente, e é muito bacana. E você viu que legal aquele senhor nordestino que ele fala que Santa Bárbara é acolhedora, acolhe bem o povo do Nordeste que vai para lá, que escolhe a cidade para viver, o quanto que ele se sente identificado? Pois é. E tem uma fala aí também que eu achei muito interessante,
que é a de um senhor que falou, acho que é o contador, que ele fala da cidade que antigamente, realmente, a cidade era conhecida como cidade dormitório. As pessoas só vinham para dormir em Santa Bárbara, mas hoje é diferente. Com a vinda das empresas, com todas essas inovações, graças a Deus, isso está indo embora, né, esse pensamento, essa nomenclatura, e sim, a cidade não está sendo mais dormitório, e sim uma cidade para se viver com a família. Isso é muito importante, né? Agora, gente, vamos, claro, ouvimos o povo que faz parte de toda essa história, essa evolução, mas tem sempre alguém à frente, não tem, Danilo? Exatamente. E o cabeça, né, o gestor público, né, que neste caso é o prefeito Rafael Piovesan, ele concedeu aí uma entrevista, né, para a Rede Todo Dia, falando justamente de todos os aspectos aí desse trabalho à frente da liderança aí do município. Pois é, gente, nesta data especial em que o município de Santa Bárbara do Oeste completa 204 anos, o prefeito então da cidade, Rafael Piovesan, do MDB, conversou com o apresentador da TV Todo Dia, Luiz Gustavo Klein. O prefeito comentou sobre a qualidade dos serviços prestados aos barbarenses, relacionados também ao sistema de saúde robusto, à educação bem estruturada, à água de qualidade, aos investimentos maciços em segurança pública e também ao tratamento eficiente de esgoto, além da construção de nova represa para armazenamento da água. Então, o Piovesan destacou várias infraestruturas, várias questões importantíssimas e que também falou dos parques verdes para incentivar ainda mais a prática de atividades físicas de novos complexos de saúde. Então, nós vamos acompanhar essa entrevista exclusiva para aqui a TV Todo Dia neste especial. Porém, gente, a entrevista ela é muito longa, nós vamos passar um trecho dessa entrevista e você vai poder depois conferir na íntegra a entrevista, claro, no nosso canal do YouTube e nós também em nossos outros multicanais, tá bom? Mas agora vamos conferir então um trecho desta entrevista tão importante do cabeça, do executivo, do prefeito Rafael Piovesan. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Klein e hoje eu tenho a honra de entrevistar o prefeito Rafael Piovesan, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, nessa data especial de 204 anos do município. Obrigado, prefeito, por conversar conosco. Vamos falar um pouco do passado, mas principalmente do futuro. O prefeito Rafael Piovesan, ele tem um currículo invejável, é um político que se destaca primeiro pela sua formação técnica, o que difere muito do normal dos prefeitos em todo o Brasil, né, prefeito? Ele é mestre, doutor e pós-doutor e nós vamos, no decorrer do nosso bate-papo aqui, falar um pouco sobre o currículo do prefeito. E, prefeito, nós tínhamos um candidato a presidente da República chamado Dr. Enéas Carneiro e ele batia muito nessa tecla, que o político precisava ser um político com não só o conhecimento de gestão, mas um conhecimento de estudos, né, de aprofundamento do conhecimento técnico e científico. E você encarna essa personalidade. Santa Bárbara do Oeste, nesses 204 anos, tem a sorte de contar com um prefeito tecnicamente preparado, não só conhecedor da gestão pública, mas também cientificamente preparado para vários ramos e professor universitário, inclusive. Antes de nós entrarmos nas pautas de saúde, segurança, educação e as demais pautas do município, gostaria que você desse um alô para o nosso telespectador e, se possível, também contasse para a gente esse robusto currículo profissional que você tem, além de prefeito e de gestor público. Gustavo, mais uma vez uma satisfação em conversar com vocês, numa data tão especial quanto o aniversário da cidade, né? E uma satisfação conversar com todos que nos acompanham aí na TV Todo Dia, dizer para vocês que eu acho que tão importante quanto, né, a formação do gestor público é a capacidade de assimilar tudo isso e de converter com ações que beneficiem as pessoas, né? Eu acho que a estratégia política e de gestão ela é extremamente importante e eu, graças a Deus, nessa minha trajetória pela área acadêmica, pelo mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu consegui conciliar muito daquilo que eu aprendo dentro da academia, dentro da universidade, com as estratégias de gestão que são inerentes ao cargo do prefeito, né? Eu acho que compatibilizar tudo isso, ter um pensamento que consiga convergir
né, para aquilo que as pessoas precisam, utilizando muitas vezes, eu trabalho muito com esse ramo estatístico, com o ramo de análise espacial, né, as minhas pesquisas são nessa linha, dentro das arboviroses, eu acho que eu consigo, vamos dizer assim, interpretar tudo isso, né, eu falo que eu vejo uma planilha e vejo os números, eu vejo padrões, então isso ajuda muito na gestão, na estratégia de planejar aquilo que o poder público precisa fazer. Eu creio que não foi à toa, né? Creio que aquele que nos olha lá de cima desejou, né? E assim como as pessoas desejaram, me deram uma missão de enfrentar no momento talvez mais difícil da pandemia, com uma formação compatível, né, para aquilo que era necessário naquele momento. Eu sou biólogo de formação, mas sempre trabalhei na área de saúde, né? As minhas pesquisas sempre foram com arbovirose, eu acho que isso contribuiu muito, né? O fato de eu ter sido professor dos cursos de enfermagem, biomedicina e fisioterapia, isso ajudou muito, né, no entendimento dos momentos epidemiológicos diferentes que a gente viveu durante a pandemia aí da Covid-19, né? E hoje eu sou professor associado, convidado do Departamento de Epidemiologia da USP, né? Oriento alunos e alunas de mestrado profissional e dou algumas aulas, faço algumas palestras. Eu vou confidenciar para você que esse momento, Gustavo, eu tenho tido menos tempo do que gostaria com as pesquisas, mas eu sei que é por uma boa causa, né? Pela possibilidade de converter esse conhecimento e essa minha estratégia de trabalho em benefícios aqui para a população da nossa cidade. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Que é conseguir traduzir, porque o conhecimento de nada vale se a gente não conseguir traduzir ele em benfeitorias, né, para as questões ligadas ao dia a dia dos cidadãos, né? E eu creio que tudo aquilo que eu armazenei, tive a possibilidade, né, de trabalhar ao longo desses anos de pesquisa, dentro da minha formação, me ajudaram muito para isso, né? Nós temos projetos, por exemplo, ligados à área de saúde, que compatibilizam isso, essas análises que a gente fez ao longo da história, com benefícios no dia a dia e na qualidade de vida das pessoas, né? Tem um projeto muito bonito que a gente iniciou há pouco tempo, criamos uma estrutura dentro da Secretaria de Esportes para colocar e operar isso dentro do sistema de saúde também, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O que nós desejamos hoje é fazer das atuações, por exemplo, da rede básica de saúde, né, das unidades básicas de saúde, fazer com que elas prescrevam atividade física nos espaços que nós estamos construindo e que essa atividade seja acompanhada com o educador físico pela Secretaria de Esporte. Então, articular esses dois pontos é o que deu certo no mundo. Você pega os melhores sistemas de saúde, né, e de atenção básica do mundo, o inglês, né, o canadense, eles têm como referência as ações de promoção à saúde. E é isso que nós estamos construindo aqui, né? A gente criou a estrutura para o cidadão que nos acompanha ter uma ideia do que nós estamos falando. À medida que você, né, procure uma unidade de saúde, passe com um médico, por exemplo, você vai receber lá a necessidade, as solicitações de exames e, eventualmente, se alguma coisa estiver fora, por exemplo, tiver com problema de pressão, tiver com colesterol alto, tiver com sedentarismo, né, as doenças que acompanham o sedentarismo, né, diabetes, por exemplo, se você tiver nessas condições, você vai receber a possibilidade de fazer junto com um grupo uma atividade física que entenda ser adequada para aquele momento e vai passar a ser acompanhado através dos exames laboratoriais por essa unidade em parceria com a Secretaria de Esporte. Então isso é algo muito inovador, é algo muito diferente que nós temos e que a curto, médio e longo prazo vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais saudável. Para isso, essa articulação que a gente está fazendo, né? Então, interpretar esses dados, interpretar e construir uma política pública, eu acho que é isso que contribui à minha formação, né? Esse meu conhecimento na área de saúde, do esporte, do meio ambiente, porque a gente vai articulando tudo isso. A gente pega uma área que era abandonada, onde as pessoas jogavam lixo, por exemplo, e construímos uma área de bem-estar, onde a pessoa tem segurança, porque a iluminação passa a ser
muito melhor, você ilumina com LED, amplia, né, o acesso das pessoas a esse espaço, a gente constrói uma pista de caminhada, a gente constrói uma academia ao ar livre, uma quadra de basquete, uma quadra de futevôlei, coloca um playground e favorece que as pessoas da comunidade usem aquele espaço. Você faz com que elas tomem conta, né, elas façam parte daquele espaço. Então esse espaço que era abandonado agora ele passa a compor uma estrutura e um equipamento não só de benefício ambiental, na área de meio ambiente, não só de esporte, mas também na área de saúde. Nós temos um sistema de saúde robusto, que atende, que se aperfeiçoa todos os dias, né? Para quem precisa usar, ele está lá disponível. Nós temos uma rede de educação muito bem estruturada, com profissionais competentes e com estruturas, né, e escolas que atendem de forma qualificada todas as crianças que precisam. Nós temos segurança pública, a gente tem investimentos em qualidade de vida, como você falou. Santa Bárbara, entre os municípios de médio porte, ficou em primeiro lugar no Brasil. Levantamento da revista Isto É, que é uma revista que é referência. Quer dizer que nós chegamos num ponto de equilíbrio? Não. Quer dizer que o trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos e que a gente dedica muito para entregar para todo mundo aqui na nossa cidade, ele tem dado bons resultados. Eu falo que a vinda de grandes empresas multinacionais e a geração de emprego, ela não é... Você não tem uma varinha mágica para resolver, né? Não dá para criar emprego se as pessoas não acreditam naquilo que está acontecendo. Se as pessoas não veem aquilo que está acontecendo na cidade. E graças a Deus, graças ao trabalho de tanta gente, né, o esforço de tantos barbarenses, a gente tem conseguido entregar coisas extremamente importantes, coisas que fazem sentido para o desenvolvimento da cidade e que colocam Santa Bárbara, né, a gente viveu durante esse ano 2022, momentos muito especiais no que diz respeito à geração de emprego. Santa Bárbara foi a 9ª cidade, né, ao longo de vários meses, que mais gerou empregos em números absolutos no estado de São Paulo, concorrendo com municípios de 1 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes, 10 como a própria capital São Paulo. Então, nós temos muito orgulho desse caminho que vem sendo traçado. Eu acho que todos os barbarenses percebem que o nosso objetivo é deixar a cidade preparada para grandes investimentos. Nós estamos na vanguarda desse desenvolvimento econômico e social aqui e, ao mesmo tempo, com o compromisso dos serviços públicos de qualidade, com a sustentabilidade, né? Com o desenvolvimento sustentável. Então, Santa Bárbara do Oeste vive o melhor momento da sua história, vive um momento muito importante e que eu tenho assim, o privilégio e sei da responsabilidade que me foi delegada pelas pessoas em cuidar de uma cidade tão maravilhosa, que eu construí a minha vida, que eu construí a minha história aqui. Eu tenho muito orgulho de tudo isso, né? Um trabalho contínuo que a gente vem fazendo ao longo desses anos e que eu tenho certeza vai preparar a cidade para mais desenvolvimento ainda, né? O projeto de reestruturação territorial que a gente está fazendo com relação aos serviços de saúde e ao desenvolvimento econômico, como você perguntou, é o que nós estamos sonhando para os próximos 200 anos, para a cidade ainda ter mais ambientes saudáveis e, ao mesmo tempo, incorporar o desenvolvimento social e econômico em todas as regiões aqui do nosso município, fazendo, é claro, como referência alguns vetores de desenvolvimento. Prefeito, eu quero te agradecer por ter dado essa entrevista para a Rede Todo Dia de Comunicação. Desejo parabéns pelos 204 anos de Santa Bárbara do Oeste, para você e extensivo a todos os munícipes aqui da cidade, as pessoas que aqui nasceram, muitas vezes não moram mais, mas com certeza amam a cidade e vêm sempre que podem. E caso você queira, fazer suas considerações finais para o nosso telespectador. Gustavo, eu que agradeço a possibilidade, né, que a TV Todo Dia deu para a gente conversar aqui um pouquinho, para mandar esse recado especial, falar um pouquinho das obras e dizer para o barbarense que eles podem ter certeza, né? Eu sou nascido, criado e construí a minha vida aqui e eu sei que muitos barbarenses também guardam essa mesma relação e outros vieram para cá para construir a sua história, para ajudar
ao longo dessa caminhada, né, de 204 anos da cidade, a colocar um tijolinho. Então, Gustavo, eu acho que essa é uma oportunidade muito importante que a TV Todo Dia me dá, né, e eu tenho muita honra de poder falar com todos que nos acompanham aqui, de poder contar um pouquinho da história dessas obras, né, que a cidade vive hoje, daquilo que a gente vai deixar em termos de legado, né, para o futuro. E eu queria me dirigir a todos os barbarenses que, como eu, né, nasceram e construíram a sua história aqui, e aqueles que vieram para cá para ajudar a colocar um tijolinho nessa construção linda de 204 anos, que é a história de Santa Bárbara do Oeste. Dizer para vocês que eu sou extremamente honrado, né, que todos os dias eu me dedico, vou dormir tarde e acordo cedo, pensando na cidade que eu quero deixar para os meus filhos, né, pensando na cidade da melhor forma possível, daquilo que eu quero construir, imaginando que ela é um pedaço importantíssimo da minha história, da minha vida, e eu queria fomentar, né, nesse momento, nesses 204 anos, queria dizer para todos vocês que a gente vai trabalhar incansavelmente para a nossa cidade, para Santa Bárbara do Oeste, superar todos os desafios que existem agora. E eu sei que vão surgir novos desafios e nós vamos sempre estar aqui lutando junto com tanta gente, junto com todos vocês, para que a cidade supere esses novos desafios que vão aparecer. Eu acho que o que vem sendo construído aqui por todos nós, né, para Santa Bárbara do Oeste, por tanta gente que se dedicou a fazer dela a melhor cidade do Brasil. Eu gosto de dizer isso, que o meu desejo é que Santa Bárbara seja a melhor cidade do país para se morar. E é com esse pensamento, com essa ideia, com essa proposta de construir a cidade que eu desejo que os meus filhos morem, né, que os meus filhos construam as suas histórias. É pensando nisso que eu acordo todo dia e que a gente faz todo esse planejamento e esse esforço para fazer todos os serviços públicos cada vez melhores a todos, né? Santa Bárbara do Oeste merece uma comemoração à sua altura e é isso que a gente está entregando de forma muito honrosa nesses 204 anos de história da cidade. Desejo a todos um Feliz Natal, né, um próspero Ano Novo, e que eles tenham a convicção, todos vocês tenham a convicção e a certeza de que nós vamos trabalhar para, em 205 anos, a cidade ficar ainda melhor e assim por diante. Um trabalho contínuo de aperfeiçoamento e de melhora em tudo aquilo que a gente oferece para todos os barbarenses. Obrigado a todos, bom aniversário da cidade, aproveitem a programação que nós temos aí no final do ano, bom Natal, feliz Ano Novo e até mais. Obrigado, Gustavo. Obrigado, prefeito. E obrigado a você que nos assistiu. Eu sou Luiz Gustavo Klein, conversei com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, nessa data histórica e muito importante de 204 anos da cidade. Obrigado a você que nos acompanhou hoje e até a próxima. Poxa vida, né? Entrevista muito importante, uma entrevista que realmente o Klein conseguiu extrair os pontos fortes da cidade, né? Exato, Sabrina. E lembrando o pessoal de casa que nos assiste, essa entrevista ela está no YouTube e para chegar no nosso canal basta procurar o quê? tvtododia.oficial e lá então você acompanhará a íntegra, todo esse bate-papo aí que teve Luiz Gustavo Klein com o prefeito Rafael Piovesan, para você conhecer os detalhes ali na minúcia, né, de tudo que foi tratado. E posso dizer uma coisa? Eu, enquanto americanense, eu senti orgulho aí de Santa Bárbara, de ver tanta revolução, né? Tanto trabalho feito na cidade. Isso é muito bom, né? Eu acho que todos da região acabam sendo beneficiados junto com tudo isso. Porque, queira ou não, né? Quando você precisar ir fazer uma atividade física, você já sabe onde ir. Lá nos nossos parques, tá bom? E não só isso, né? Quer fazer parte de um grupo de ciclismo? Procura lá que tem equipe de Santa Bárbara. Eu vou procurar se tem um grupo de motociclistas ali. Mas, gente, brincadeiras à parte, né? Nós estamos aqui concluindo esse especial 204 anos de Santa Bárbara, nesse 4 de dezembro, domingão, para você especial. Mas, como vocês viram, tem uma programação inteira aí para o quase o mês inteiro de dezembro, até shows fantásticos aí com artistas, mas o mais importante de tudo, né, é essa evolução, como a gente disse lá no comecinho,
que isso foi passando de gerações. A gente ouviu histórias aí do Caiubi e o próprio prefeito fala, né, na sua entrevista que ele pensa no futuro do filho dele como se fosse do filho dele. Então ele pensa numa cidade como se fosse para os filhos deles e para os futuros, para as futuras crianças. Então isso é muito importante, passando de geração para geração e evoluindo a cidade, crescendo, fortalecendo. Então, o que a gente passou aqui, gente, nada mais é do que uma concretização, né, de um sonho, de um projeto, seja do executivo, seja da população, enfim. E isso está realmente se fortalecendo. Então, a gente fica muito feliz, né? Não é só porque eu sou barbarense, não, mas é porque a gente já ouviu falar tanto, cidade pequena barbarense que não evolui, as empresas não vêm para a cidade, né? A cidade da terra vermelha, que a gente chegava para as escolas e tinha colegas que falavam assim, seu tênis está sujo de terra, e muitas coisas que falavam dos barbarenses, e a gente fica feliz em saber dessa evolução. E eu acompanhei um pouquinho dessa trajetória de Santa Bárbara, porque eu também morei lá um tempo. Tive então. parte da minha infância lá, né? Estudei ali no Magui. No Emílio Rome, também, depois na adolescência, fazendo o curso técnico de açúcar e álcool. Lá, tá vendo? Cidade da cana, né? E naquela época que eu fazia o curso, Sabrina, Santa Bárbara era apenas uma das 4 cidades que tinham a formação desse profissional. E hoje não tem mais. É verdade. E nós sabemos da vocação que o Brasil tem para a produção de biocombustíveis. Pois é, é verdade. Então, realmente, lá atrás já existia esse curso técnico, já existia esse pensamento, pena que não existe mais. Santa Bárbara também foi precursora da indústria automotiva nacional. Romizeta, né? A famosa Romizeta, primeiro carro nacional. Pois é, gente, tem muita coisa. Aqui, às vezes, a gente não dá para falar tudo em um programa, mas o que eu digo para vocês, que é o seguinte, nossa equipe, eu tenho muito a agradecer a todos, né? Os repórteres, os cinegrafistas, todos que contribuíram para a produção não só deste programa especial de hoje que você está assistindo aqui na TV todo dia, mas também nós preparamos um caderno especial com 16 páginas de conteúdo, gente. Não é brinquedo não, e a gente fez isso em tempo recorde. E a gente fez com a gente abraçou mesmo o projeto. Então a nossa equipe realmente trabalhou muito nos últimos dias. E esse suplemento, o caderno especial de 204 anos de Santa Bárbara do Oeste, você que é assinante do Todo Dia, está recebendo neste domingo. E também vocês vão poder conferir através do portal, através das redes sociais. E além disso, o nosso colega aqui, gente, vai preparar a newsletter, ou newsletter, como alguns dizem, que é um conteúdo específico falando deste especial de Santa Bárbara do Oeste. Portanto, acompanhe não apenas hoje, domingo, aniversário de Santa Bárbara, mas também durante a semana. Porque terá muitas notícias, né, que nós estaremos repercutindo, levando para você, porque, né, é um momento importante. 204 anos não são 204 dias, né? E tem muita história e muita contribuição também para o desenvolvimento nacional. Não é só da cidade, não. É isso aí, gente. Queria agradecer a companhia de todos neste domingo maravilhoso, 4 de dezembro, aniversário de Santa Bárbara, mas sem vocês aí do outro lado nos assistindo não teria graça nenhuma. Exatamente. E deixar os parabéns a você, barbarense de nascimento ou barbarense de alma e coração que escolheu a cidade para formar ali, fincar as suas raízes, formar a sua família e ajudar, né, com toda a sociedade a desenvolver e tornar a cidade uma das melhores para se viver do Brasil. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Gente, é isso aí. Um grande beijo, muito obrigada e parabéns, Santa Bárbara do Oeste. Nós ficamos por aqui, deixamos aquele abraço a todos vocês. Parabéns, Santa Bárbara, parabéns aos barbarenses, dos mais humildes ao gestor, por essa cidade maravilhosa, né? Fica um abraço carinhoso aí do vizinho americanense, né? Que é amigo também, que gosta de ver tudo o que está acontecendo, toda essa onda positiva em Santa Bárbara. Tchau, tchau, gente. Um abraço.